porque a Sagrada Eucaristia é o eixo da verdadeira civilização. Na verdade, a coisa toda é muito lógica, né? Se Jesus Cristo é o Verbo divino encarnado, se sua paixão e morte pagaram o preço das nossas almas, do resgate das nossas almas, se ele quis, como ele de fato quis, e está lá lavrado nas Escrituras, causa perplexidade que os protestantes leiam isso e não entendam ou não aceitem. Para mim, isso é a prova mais cabal. A questão da Sagrada Eucaristia nas Escrituras, para mim, é a prova cabal de que os protestantes não têm fé. Não têm fé. Como eu ouvi, por exemplo, do pastor Augustus Nicodemos, famoso presbiteriano, que, apresentando com muita precisão o suporte filosófico de Aristóteles para a transubstanciação, ele apresentou corretamente. O conceito é o seguinte: existe a substância, existem os acidentes. Os católicos dizem que na consagração ocorre a transubstanciação, quer dizer, a substância que não é acessível aos sentidos, ela muda, mas os acidentes não mudam. Então, por isso, a aparência de pão, o gosto de pão, o cheiro do vinho. Não adianta, claro que é um argumento pueril você dizer, como vimos um pastor recentemente falar, não, mas se você botar lá no microscópio é vinho, é pão. Sim, porque são os acidentes. A substância é inacessível a qualquer instrumento de pesquisa, né? Pois bem, ele descreveu direitinho o suporte filosófico. Olha, segundo lá o conceito de substância e acidente, o que muda é a substância e não os acidentes. Então, a aparência continua de pão e de vinho, mas a substância mudou. Dizem eles que é o corpo, sangue de Cristo, né? Aí ele arremata com um sorrisinho nos lábios. Como se Cristo se permitisse manipular assim por mãos humanas. Olha só, que coisa. Vamos voltar atrás um pouquinho. O que foi Nosso Senhor nas mãos de Pilatos, se não se permitindo manipular por mãos humanas? Percebe? Toda paixão é Nosso Senhor se permitindo ser levado por mãos humanas. Exato. Que argumento é esse? É falta de fé. No fundo, é um pensamento judaizante de que o Messias não pode ser assim tão fraco. Há elementos disso. Claro, ele não está dizendo isso. Mas você percebe que tem um cheiro disso aí. Como se Nosso Senhor fosse permitir assim manipular na mão do sacerdote. Muito pior foi a paixão e morte cruenta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Foi muito mais radical a entrega, muito mais visível a entrega dele nas mãos dos homens. Ele poderia descer da cruz? Poderia, mas não desceu. Então, que argumento é esse? Né? Então, a fé na Sagrada Eucaristia é um negócio que, de fato, nos exige muito. Eu diria que talvez seja o mistério mais difícil de aceitar para alguém num caminho de conversão. E quando aceita, ele tem que virar católico. Tem que virar, porque, inclusive, o episódio em que tratamos disso fala de um fato histórico, né? Nós sabemos que a Inglaterra, que foi profundamente católica até o século XVI, quando Henrique VIII resolveu romper com a Igreja, né, abrindo ali o anglicanismo. Numa questão de tempo, claro que havia aí toda uma questão política também, sabemos que tem a obstinação de Henrique VIII, ele queria um filho homem, um descendente homem, a esposa legítima dele não engravidava de um homem, e aí ele pedia ao Papa a anulação do casamento, o Papa dizia, seu casamento não é nulo, você está casado, não posso fazer nada, ele tanto insistiu. Enfim, acabou tendo 6 esposas, deve ter matado, não lembro quantas agora, mas a Ana Bolena ele matou, outra também ele matou. Matou umas 2 ou 3. E lançou um país inteiro no caminho de perdição. Um país inteiro. Vejam a responsabilidade de um monarca, né? Que é o pai de uma nação. Então, os erros dele se propagam por todos os seus filhos de pátria, né? E aí tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, no século XVII, o futuro rei Jaime II, né, que era irmão mais novo de Carlos II da Inglaterra,
eram ambos protestantes, né? Jaime II foi criado protestante, mas ele se converteu à fé católica, mas ele se converteu e manteve isso em segredo até certo ponto. E aí nós já tínhamos mais de 100 anos de Inglaterra protestante, né? E aí está dito lá no episódio 3 de Chave Católica, né, sobre a presença real, aqui no livro, na página 36, diz o seguinte: vale notar que ainda sob o reinado de Carlos II da Inglaterra, 1630 a 1685, o futuro rei Jaime II, seu irmão mais novo, criado protestante, mas convertido à fé católica já adulto, recusou-se a prestar o Test Act de 1673, um juramento contra a fé na transubstanciação, imposto pelo parlamento a todos os oficiais de governo e militares a partir daquele ano, episódio que lhe custou o posto de Lord High Admiral, que seria um chefe da Marinha Real Britânica. Dizia o texto do juramento: declaro que acredito não haver, de modo algum, qualquer transubstanciação no sacramento da ceia do Senhor ou nos elementos do pão e do vinho, durante ou após a consagração dos mesmos por qualquer pessoa. Olha só que coisa. Vejam como isso é um assunto absolutamente fundamental. Faz-se uma lei, promulga-se uma lei de Estado, em que para assumir certos cargos, você tem que declarar que você não acredita na consagração, que você não acredita na transubstanciação. Pois o Jaime II, né, ele se recusou a fazer esse juramento, ele perdeu aquele posto. E depois, uma vez coroado, né, a preocupação de que aquela Inglaterra já protestantizada voltasse a ser regida por uma dinastia católica foi tanta que ensejou um golpe militar, basicamente, né, que foi a vinda de Guilherme de Orange, da Holanda, né, que era genro de Jaime II, inclusive. Né, e a Inglaterra foi simplesmente usurpada para que permanecesse protestante. Né. 100 anos depois, um personagem muito querido do ambiente conservador, né, aquele conservadorismo, digamos, mais tradicional, de matriz inglesa, né, que é o Edmund Burke, célebre pelas suas reflexões sobre a Revolução Francesa, né, diz aqui na página 37 do nosso livro: já o maçom e pai do conservadorismo anglo-saxônico Edmund Burke, um século depois da recusa de Jaime II, aceitaria prestar aquele mesmo juramento contra a transubstanciação para assumir sua vaga no parlamento britânico. Daqui podemos depreender que suas célebres reservas à sanguinária Revolução Francesa, de que foi contemporâneo, não eram propriamente contra o espírito revolucionário, mas contra o seu desdobramento célere e truculento. Na medida em que seu instinto de conservação não chegasse a retroceder a uma Inglaterra católica em que ainda se adorava aquele suposto pedaço de pão, o prudente conservadorismo de Edmund Burke permanecia liberal e revolucionário, portanto, incapaz de impor obstáculo efetivo ao ímpeto dissolvente da Revolução. Então, o sujeito ele vai ser conservador só até a página 3 se ele não for capaz de retroceder até o Santíssimo Sacramento, até a fé do Santíssimo Sacramento. Se ele aceita isto aqui, então ele já pactuou com a Revolução. É nesse sentido que a fé no Santíssimo Sacramento ela é um fundamento da verdadeira civilização. E por que isso? Mais adiante eu digo no mesmo texto: não há escapatória. Negar a fé na presença substancial de Cristo na Eucaristia é rechaçar o próprio ser subsistente, que é Deus e que a tudo sustenta na existência, como dissemos. É inclinar o pensamento humano a um esvaziamento metafísico que prepara o relativismo moral, cujas graves consequências castigam hoje as sociedades ocidentais. Onde quer que se tenha institucionalizado a hostilidade à transubstanciação, prosperou no tempo a soberba humana, a contínua revolta contra as legítimas autoridades e a ilusão do progresso material como substituto do progresso espiritual, único caminho pelo qual o homem pode realmente atingir o fim a que é chamado, aperfeiçoando-se em virtudes e sabedoria até a felicidade eterna do céu. Perfeito. Não por acaso a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, e como o historiador Daniel Hopes vai colocar, né, nas crônicas, valendo-se de crônicas daquele tempo, as pessoas ficaram da noite para o dia estupefatas como
o passo do tempo acelerou. Da noite para o dia é como se tivesse dobrado o passo do tempo. A aceleração das coisas, a imposição do ritmo da produção, o apito da fábrica substituindo o sino da igreja, na determinação do ritmo da vida das cidades, das pessoas. Eu fui criado em Bangu, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Bangu se desenvolveu, sobretudo, graças a uma fábrica inglesa que se estabeleceu lá, uma fábrica de tecidos, como temos aqui na zona norte também, ali em Vila Isabel, né? Eu tenho parentes que trabalharam na fábrica. A fábrica hoje virou um shopping center, né? Prova da insustentabilidade daquele projeto, né? Ele não se sustentou a si mesmo. Por quê? Porque não tinha o fundamento civilizacional. Quando substitui o sino da igreja pelo apito da fábrica, nós aceitamos ser regidos por um outro regime, né? Então não adianta você prover, como foi feito, prover hospital, atendimento médico, creche para as crianças, quando tudo isso gira em torno da produção, do progresso material, e não do Santíssimo Sacramento.